responde quando nós queremos, Ele responde quando Ele quer. Amém. Ele tem os planos e os propósitos. Irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 ao 22. Diz a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 ao 22. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. No nome de Jesus. A maior parte dos irmãos que estão aqui nesta tarde estiveram na semana passada, verdade? Recordam-se do que é que ouvimos falar, do que é que Deus falou connosco? Quem é que se lembra? A mensagem central foi acerca de quê? Eu fui para casa e fui a pensar, não é? Quando o irmão Emílio falou na mulher de Ló, recordam-se? Olhar para trás. Nós temos que seguir em frente, não é? E a verdade é que muitas vezes, muitos de nós ainda está muito agarrado às coisas que estão lá atrás. E quando estava a pensar nisto, veio-me à mente o Mr. Scrooge. Alguém sabe quem é o Mr. Scrooge? Que é o primeiro espírito que aparece ao Scrooge, não é? Vocês recordam-se como é que ele vinha, esse primeiro espírito, como é que apareceu? Scrooge é os três espíritos de Natal, não é? Aquele homem que era rude, não é? E era mau para toda a gente, é um clássico, não é? Que acho que todos nós vimos, e aqueles que não viram podem ter a oportunidade de ver. O primeiro espírito que aparece é o espírito do passado. E como é que ele vem? Ele vem completamente acorrentado, não é? Puxar a corrente. E eu estava a pensar que existem muitos crentes, sabem? Então eu não estou a falar, eu estou a falar para uma igreja sábia, ok? Eu não estou a falar para o bom néscio. Eu não estou a falar para o mundo lá fora. Eu estou a falar para a igreja, ok? Existem muitos ainda que têm dificuldade em se livrar de algumas correntes e ainda puxam um peso, não é, enormíssimo sobre eles. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Nós não precisamos de continuar a partir do momento em que nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós não precisamos mais de viver no passado, ainda que muitos tenham que mergulhar várias vezes. Não é suficiente mergulhar uma vez. E quando eu falo mergulhar, é nascer de novo. O batismo, o que simboliza o batismo quando nós descemos as águas? Simboliza que eu deixo o velho homem, não é? E renasço. Há pessoas que têm que mergulhar mais vezes. Naamã, quantas vezes mergulhou no Rio Jordão? 7 vezes. Há pessoas que têm necessidade de mergulhar mais vezes. Mas o final, a finalidade, é sempre a mesma. É deixar aquilo que é velho, que nos pesa, lá atrás. O Senhor, a partir do momento em que nós nos entregamos a Cristo, não é? As coisas velhas já passaram. Então para quê? Para quê pensar nelas? Para quê viver amargurados? Vamos deixar nas mãos do Senhor.
Ele quer trazer paz ao nosso coração. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é que é a verdade? É Jesus. A partir do momento que conhecemos Jesus e começamos a caminhar com Jesus, essas correntes que nos atormentavam no passado, elas foram destruídas. Ainda que muitas vezes, muitos de nós somos tipo como ímãs, somos puxados, não é? O inimigo tenta nos desviar e puxar e levar novamente para o mundo. Esse é o plano de Satanás, é o plano do diabo. Mas se eu estou em Cristo, eu sou mais que vencedor. Então eu tenho que assumir. E tenho que deixar de uma vez por todas de viver no passado. O povo, quando foi liberto do Egito, não é? Eles, apesar de tudo, de serem pessoas livres, uma nação livre, independente, não é? Eles desejavam voltar para o Egito. Eles disseram a Moisés: olha, foi para isto que nos trouxeste. E às vezes eu dou por mim, até eu próprio. Sabem, quando eu falo, Deus fala primeiramente comigo. Eu às vezes dou comigo eu próprio. Foi para isto que me trouxeste aqui. Qualquer situação. Mas Deus tem o seu propósito aí. Muitas vezes não o entendemos no momento. Precisamos de respirar fundo e tentar entender e compreender o que é que Deus nos quer ensinar. A nós, seres individuais, e a nós como igreja, como corpo de Cristo. O que é que o Senhor quer nos ensinar a nós? O que é que eu posso aprender com isto? Não é? E desprendermos-nos de todas as coisas que ainda nos bloqueiam e não nos deixam avançar. Vamos deixar que Deus, nesta tarde, destrua essas correntes todas. Amém. Eu decidi seguir a Cristo. Não volte atrás. Não volte atrás. Que essa música, esse corinho que nós éramos para cantar a semana passada, nos chegamos a cantar, Massara com todo o cuidado até escreveu lá, não é? Que seja uma realidade na nossa vida. A partir do momento em que nós tomamos essa decisão, eu vou assumir. Eu não estou a seguir, reparem bem, a Igreja Lonial, o ideal da Igreja Lonial, os líderes da Igreja Lonial, não. Tanto que nós no céu não vamos ter placas. Eu decidi seguir a Cristo, porque Ele é o autor e consumador. E sabem, como ouvimos a semana passada, nós temos que estar preparados. Porque ouvimos falar que o Senhor vem. Ele vem, na verdade vem. E neste capítulo 5 que nós lemos, logo nos primeiros versículos, Paulo fala à igreja de Tessalónica: olha, vocês sabeis muito bem os tempos. Né? Vocês sabeis que Ele virá como um ladrão que vem de noite. Nós não sabemos o dia nem a hora. A única coisa que nós sabemos, crentes, sabemos que o Senhor virá nos buscar. Bonito este toque, lindíssimo. Lindíssimo. É a única certeza que nós temos. Não sabemos o dia nem a hora. Mas, irmãos, o Senhor de forma alguma nos pode encontrar despreparados. Por isso Paulo, ele no final deste capítulo, ele diz: olha, vocês precisam de estar em sintonia, não é? A toda hora, em todo momento, nós precisamos estar em sintonia com o Senhor. É difícil, não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Tudo nos é possível. No
versículo 16, a palavra diz: alegrai-vos sempre. Nós não podemos estar 24 horas alegres, ou às vezes estamos mais alegres do que outras vezes, não é? Mas nós podemos cultivar a alegria, e devemos cultivar a alegria. Quando Neemias sentiu no coração de ir para Jerusalém para ajudar na construção dos muros, ele dizia: a alegria do Senhor é a nossa força. Meus irmãos, quando te sentires um bocado mais fraco, mais abatido, não é? Alegra-te no Senhor. Sabem? Estes dias eu vou-vos dizer uma coisa. Têm sido tão duros para mim, tão duros, não é? E se não fosse a graça do Senhor na minha vida, meu Deus, a única pessoa que acho que tem acompanhado é que o Emílio. Às vezes eu vou buscar forças aonde eu não imaginava, porque o Senhor é comigo e Ele cuida de nós. E quando eu me vejo, não é, a superar mais um dia, a superar mais uma prova, é porque, na verdade, a alegria do Senhor, a minha força é. Então nós temos que cultivar esta alegria a cada dia. Nos alegrarmos no Senhor a cada dia. Os discípulos, eles se alegravam no Senhor. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles se alegravam porque ficavam pasmados quando eram usados pelo próprio Deus. Eles regozijavam-se no Senhor. Nenhuma dor ou sofrimento pode ser maior do que a alegria que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Amém. No versículo 17, Paulo diz: orai sem cessar. E a oração, irmãos, a oração é intimidade, é comunhão, é caminhar com Deus lado a lado. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, a palavra do Senhor diz: olha, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e o Deus que está em segredo, Ele te ouvirá. Sabem, irmãos, orar não é preciso como faziam antigamente os fariseus. Ai, meu Deus, levantavam as mãos e faziam orações inacreditáveis. Eu sou isto, eu sou tão bom, meu Deus, eu cumpro tudo. Não é? Eles quase se intitulavam deuses, pequenos deuses, nas suas orações. A oração tem que ser algo sincero, íntimo, que saia do nosso coração. Deus não está à espera de ouvir palavras lindas, palavras produzidas, não é? Agora pelo chat GPT ou pelo Gemini. Não, Deus está à espera que essas palavras saiam do mais profundo do nosso ser, do nosso coração, que sejamos sinceros quando falamos com Ele. Deus, olha para mim, eu sou um miserável. Eu senti, eu não posso nada, eu não consigo nada, eu não faço nada. Eu estou inteiramente nas tuas mãos. Foi assim que eu me senti nestes dias. Está a entender? E muitas vezes Deus nos leva a sentirmos-nos mesmo miseráveis, para que entendamos de uma vez por todas que sem Ele nada podemos fazer. Às vezes pensamos que somos os super-homens ou super-mulheres, que fazemos tudo, não é? E muitas vezes fazemos à nossa maneira, e Deus nos deixa ir. E nós vamos todos contentes, está a ver? Como eu sou bom, não é? Nem preciso de Deus nem nada. O mundo lá fora pensa assim, nem preciso de Deus. O mundo lá fora não precisa de Deus, porque é autossuficiente, não é? É orgulhoso, o ser humano é orgulhoso.
e pensa que pode viver sem Deus. Até uma certa altura, quando Deus diz, chega, não é? E Deus nos coloca no lugar ao qual pertencemos, nos leva ali, não é? Ao pó da terra. E é lá no pó, é quando estamos no pó, é quando estamos sem possibilidades de nos mexermos nem para um lado nem para o outro, é quando nós nos sentimos verdadeiramente miseráveis, é nesse momento que nós gritamos, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, estenda a tua mão graciosa, misericordiosa sobre a minha vida, preciso de ti, eu sem ti nada posso fazer. É isso que Deus espera de nós. Uma dependência total. A oração é isso, é viver na dependência de Deus a cada dia. É fechar a porta, é falar com Ele, é abrir o coração, é dizer, Senhor, eu preciso de Ti, ajuda-me, dá-me capacidade para entender, dá-me sabedoria para avançar ou não. E se tiveres que fechar a porta, fecha, mas não permitas que eu faça as coisas à minha maneira. Porque eu quero... Acima de tudo, eu quero ser obediente a Ti, meu Deus. Acima de tudo, eu quero ser obediente a Ti. Com as minhas falhas. Irmãos, aí vocês acham que podem esconder alguma coisa a Deus? Achamos aqui nós que podemos esconder alguma coisa a Deus? Deus não se importa. Deus importa-se com o ínfimo pormenor que nos acontece na nossa vida. Às vezes, para nós até, não é? Passam despercebidos, mas Deus está atento a tudo. Deus importa-se com tudo. Então nós temos que tirar tempo, não é? Também para abrir o nosso coração a Deus em lugares privados. Jesus fez. Lá em Getsemane, Jesus afastou-se de toda a gente e teve um momento duro. Irmãos, nós aqui vemos que Jesus, sendo Deus e sendo homem, Deus sentiu a fragilidade do que é ser um ser humano. Porque Ele disse, se é possível, não é? Se é possível, eu não quero sofrer tanto, eu não quero passar por isto, se é possível. Jesus ali estava a assumir a 100% a humanidade. É aquilo que nós sentimos muitas vezes. Senhor, se é possível, olha, não permitas que isto me aconteça, mas olha que seja feita a tua vontade. Porquê? Porque eu agora já não vivo mais para mim, eu agora vivo para ti. Amém, glória ao Senhor. Já não sou eu mais que vivo, agora és tu que vives em mim. Não é fácil, mas nós temos que cultivar a cada dia. A igreja tem que aprender a cultivar a cada dia. A oração que vai dar frutos mais tarde. Esta vida que vai frutificar mais tarde. E que tu vais verdadeiramente ser diferente. Vão olhar para ti e vão dizer, não, tu és diferente. Tu não és igual aos outros. Sabem? Versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Irmãos, eu no outro dia vinha no metro e é por isso que nós temos que estar atentos a tudo que nos rodeia. Eu, pelo menos, sou assim, estou atento a todos os movimentos, tudo. Gosto de me perceber das coisas, gosto de estudar o ser humano, gosto de apreciar, gosto de ver. E eu estava sentado no metro e à minha frente estavam duas senhoras, mesmo à minha frente no metro, e estavam a conversar, e eram assim. Sexuais. Não é? A língua gestual. E falavam, e eu uma cantava. E eu percebi, ela está chateada. Se ela pudesse falar, ela estava aqui aos berros. Porque ela estava chateada. E eu estava a dizer assim, meu Deus, como tu és tremendo. Posso falar. Eu posso ouvir. Eu posso ver. Eu posso cheirar. Eu posso tocar. Como tu és perfeito, meu Deus.
mesmo aqueles que têm alguma imperfeição, não é? São felizes. Porque é que eu tendo tudo, não vou ser também? Então nós temos que aprender, irmãos, a dar graças em tudo. Pelo que temos e pelo que não temos. Não é? Graças a Deus temos 2 ventoinhas, podemos ter um ar-condicionado, não é? Mas temos 2 ventoinhas que são um espetáculo, não é? Que movem aqui o ar e até me sinto fresquinho, sinto-me bem aqui. Temos um espaço onde podemos nos congregar. Irmãos, existem países hoje em dia, 2025, pleno século XXI, que não se pode pregar o Evangelho. Nós éramos todos mortos. Existem lugares no mundo que não se pode pregar o Evangelho. Nós temos aqui umas portas abertas, onde nós podemos falar de Deus, onde podemos cultivar a esperança, o amor, a fraternidade, neste lugar. Podemos caminhar juntos. Não é? Nós temos tantas coisas boas. Temos o sol. À noite temos as estrelas, temos a lua. Tudo é tão perfeito. Chegamos a casa, temos um prato com uma boa sopa. Não é? Parabéns às mulheres que são fantásticas. E aos homens que sabem comer. Irmãos, vamos começar a aprender. É uma forma também de cultivar isto na nossa vida, todos os dias. Senhor, obrigado. Obrigado porque Tu és bom. Amém. E a Tua benignidade dura para sempre. Não extingais o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Sabe, o Espírito é como um fogo. Eu quando falo não extingais o Espírito, eu lembro-me das 10 virgens. Das 5 prudentes e das 5 nércias. Não é? As 5 prudentes, elas tinham azeite nas lâmpadas. Porque, irmãos, nós não sabemos o dia nem a hora. E nós temos que ter em conta que o Senhor pode vir em qualquer momento. Sabemos que as profecias, elas têm que se cumprir. Mas as coisas podem acontecer num ápice. E depois não vamos ter uma segunda oportunidade, irmãos. Quando o anjo do Senhor por fora fechou a arca, nem mais um ser vivente entrou dentro da arca, lá em Noé, Gênesis capítulo 8. Mais ninguém entrou na arca. Quando Jesus vier, não é? Se estivermos lá prontos, muito bem, iremos com Ele. Mas se não estivermos prontos, como aconteceu com as outras, que foram comprar azeite, não é? E chegaram, o noivo já tinha ido. Por isso, não vamos deixar que esse fogo se apague na nossa vida. E como é que nós não deixamos que o fogo se apague? É tendo uma vida com Deus. Amém. Irmãos, só viver dessa forma é que nós nos tornamos completos. A pessoa, todo o ser humano procura por algo, porque é insatisfeito. Só quando encontra o Criador é que ele se sente completo. Aconteceu isso comigo e acontece com muita gente. Profetizai bênçãos. No versículo 20, não desprezeis as profecias. Irmãos, aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Mais cedo ou mais tarde. Se Deus um dia falou ao teu coração, se foi Deus verdadeiramente que falou ao teu coração, então prepara-te, porque Ele irá fazer com que se cumpra. E muito cuidado com a palavra, porque a palavra, ela tem poder. Sabem? Em Provérbios capítulo 18, 21, diz a palavra do Senhor: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, começa a praticar na tua vida, a falar coisas abençoadas. A abençoar o teu irmão.
Abençoa a família dele, abençoa os filhos dele. Que da tua boca só saiam bênçãos. Não é? Deus disse a Abraão: olha, abençoar-te-ei aqueles que tu abençoares e amaldiçoarei aqueles que tu amaldiçoares. Por isso, que da nossa boca não saia jamais maldição. Pelo contrário, que saia bênção. Eu quero que o meu irmão cresça. Não é? Eu quero que o meu irmão seja abençoado. Às vezes estamos à espera de sermos nós abençoados para desejar a bênção para o nosso irmão. Não, independentemente se somos ou não somos, vamos permitir que os nossos irmãos sejam também abençoados. Amém? Examinai tudo, retende o bem. Nós temos que aprender, não é? A sermos como sabem que são peneiras. Peneira usava-se muito no garimpo antigamente para garimpar, não é? Para ver, não é? E mesmo no ouro lá no Brasil usava-se muito não é? A porcaria ela saía toda, ficavam só os grãozinhos, não é? E eles ficavam cá em cima. Nós temos que ter a capacidade, não é? De examinar, será que isto que está a dizer, será que é de Deus? Não vamos deixar que toda a doutrina, não é? Venha sobre nós e muitas vezes nos manipule e nós somos como marionetas. Não, nós ouvimos, não é? Examinamos, não é? E retemos aquilo que é bom. E quando estamos a falar com alguém, não é? As pessoas gostam de falar acerca de muitos assuntos e há assuntos que não edificam. Então esses é como se fosse aquele pó que passa pelas peneiras, deixa passar. Fica com aquilo que edifica, fica com aquilo que constrói, fica com aquilo que te faz bem. E para terminar, irmãos, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Irmãos, Satanás, ele é um estratega. Nós não temos que ter isto em conta. Ele não está contente. Existe uma luta espiritual que nós não vemos. Há bocadinho falei de 5 sentidos, não é? Os que nós temos. Mas há um outro, mas esse vem de Deus, que é o discernimento espiritual. E esse só o Espírito Santo nos pode dar. Que o Espírito Santo nos consiga abrir os olhos espirituais para que nós a cada dia, irmãos, consigamos ver a luta que nós travamos. Há uma luta diabólica. No mundo espiritual há uma luta tremenda. E o inimigo, ele muitas vezes disfarça-se de cordeirinho, disfarça-se de bonzinho, disfarça-se de que está tudo bem e que não há problema e que não vai acontecer nada, para nos atrair, não é? E para nos colocar um jugo, para nos amarrar, para nos destruir. O diabo vem para quê? Roubar, matar e destruir. Essa é a função dele, irmãos. Nós temos que ter noção disto. Esta luta, ela existe diariamente connosco. Sabem? O inimigo muitas vezes nos quer tirar o foco das coisas de Deus. E como é que ele faz? Não é? Às vezes, nós estamos, por exemplo, a ler a Bíblia e de repente vem um pensamento sobre qualquer coisa, não é? Que já nos afasta daquilo que estávamos a fazer para nos levar, para nos transportar para outras coisas. Há várias formas que o inimigo tem de nos fazer desviar das coisas de Deus. E ele anda como um leão. Reparem bem, quem é o verdadeiro leão da tribo de Judá? Quem é que é? É Jesus. Ele é o verdadeiro leão, mas ele tenta se transformar num leão, né? E ele anda ali a bramar, anda ali de um lado para o outro, à espera que haja uma porta aberta. Sabem,
Somos nós que lhe abrimos as portas muitas vezes. Então nós temos que ter o quê? Temos que ter cuidado. Pedir ao Senhor, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a ter discernimento espiritual, a estar atento. Não é? Para que Ele não venha sobre a minha vida. Para que Ele não me tire fora do caminho que Tu tens preparado para mim. Sabem? Se nós fizermos isto todos os dias da nossa vida, é certo que o Senhor, quando vier, Ele nos encontrará prontos. Paulo estava a dizer aos Tessalonicenses: olha, vocês falam do dia e da hora, mas sabeis que Ele virá como um ladrão da noite. Não é? Nós não sabemos. Uma coisa sabemos, é que Ele vem. Hoje eu posso dizer assim: Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Que o Senhor abençoe esta igreja. Que o Senhor abençoe o nosso ministério, Obrigado, Senhor. o nosso trabalho, as nossas famílias. Amém. Que sejamos edificados a cada momento, a cada dia da nossa vida. Deus Assim nos abençoe. seja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.